Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra. Sejam muito bem-vindos também à aula de número 7 do Excel na Prática. Lembrando, se é a primeira vez que você está por aqui, vai lá no outspokenmarket.com, na aba de cursos gratuitos. Dentro de Excel na Prática você vai ter acesso a todas as aulas e todo o conteúdo que eu passo aqui disponível para vocês para download. Recomende também para os seus amigos, agradeço imensamente, essa é a única contribuição que eu peço em troca do trabalho que eu faço aqui. Dê aquele like e vamos para a aula, tá? O que eu vou falar hoje com vocês aqui? Existe uma coisa muito importante no Excel, que é o fato que ele vai ser a sua planilha de cálculo, a sua ferramenta para deixar o seu trabalho mais fácil. Então a gente viu, por exemplo, na aula 6 as macros, a gente viu, por exemplo, nas outras aulas toda a parte de como você faz a formatação e você tem uma introdução a algumas funções, como a soma, como a média, por exemplo. Porém, se existe uma coisa que é muito poderosa dentro do Excel, tal qual é a tabela dinâmica, ou tal qual é, por exemplo, as funções de busca que nós veremos nas aulas subsequentes, uma delas é você entender o poder dos operadores lógicos e da função C. E alguém pode me perguntar assim, fala, tá Leandro, mas né, o que você está falando? A função C, e ela tem exatamente esse nome aqui, e vou dar o zoom para vocês, para a gente conseguir entender direitinho, vou colocar até aqui do lado. A gente está falando desse cara aqui, ó, da função C. A função C, ela serve quando você coloca, lembra, toda a função no Excel, você vai colocar igual C, e você abre o parênteses, e aí, antes até mesmo de abrir o parênteses, você repara aqui no Excel que ele fala, olha, a função C verifica se uma condição for satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro, e retorna um outro valor se a condição for falsa. E aí você pode falar o seguinte, nossa Leandro, mas existe, né, uma série de tutoriais e coisas já sobre a função C. Qual que é a diferença dessa aula tua? Não só dessa aula minha, mas a diferença de todo o Excel na prática, que eu mostro para que realmente serve isso. Então eu não vou mostrar simplesmente a teoria da fórmula, a gente vai entender como isso aqui vai facilitar demais a sua vida. Então, qual que é a sacada? Para você entender a função C, e aí você abre o parênteses, ele aparece ali a sintaxe, certo? Então, você vai fazer um teste lógico, e aí, dependendo da saída desse teste lógico, verdadeiro ou falso, vai acontecer alguma coisa em uma das situações. Só que aí, para você entender bem essa função, você precisa entender exatamente o que são algo que a gente chama de operadores lógicos. Me segue aqui que o raciocínio é importante. Tá? O que são os operadores lógicos? São as comparações que a gente vai fazer. Lembra lá da aula da escola? A gente tem o igual, a gente tem o maior ou igual, a gente tem também o menor que, a gente tem o menor ou igual e a gente tem o diferente, que é colocado aqui pelos dois, né, pelas duas flechinhas ao contrário. Então, o igual, a nossa comparação, e por que operador lógico, né? Por que a gente fala de comparação lógica? Porque o resultado disso aqui, ele vai ser ou verdadeiro ou falso. Então é por isso que chama. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um teste no igual. Então eu tenho 2 igual a 3. Obviamente isso daqui, né? Preciso entender o que eu vou ter nesse caso. Eu esqueci do igual aqui. Então ele vai ser, obviamente, falso. Então o que eu estou fazendo? Horas, como toda função no Excel começa com o igual, eu coloco 2 é igual a 3. E ele vai me retornar falso. Ah, mas eu posso fazer isso com célula? Pode, vou colocar aqui, ó, por exemplo, na P1, 2 e na Q1, 3. E eu posso fazer a mesma coisa. Então, igual P1 é igual a Q1, falso. Você está entendendo a ideia? Olha que bacana. E, eventualmente, se eu tiver uma situação 3 e 3 e eu colocar aqui igual P2 igual a Q2, eu estou fazendo a pergunta para o Excel e ele vai me voltar
verdadeiro. Olha que bacana. E aí eu tenho, né, exatamente maior que é o segundo operador lógico que a gente tem. Então eu vou colocar igual é Q1 maior que P1. Coloquei a fórmula, estou fazendo uma comparação. E aí o resultado vai me dar, obviamente, que ele é verdadeiro. O maior ou igual nesse caso, né? E aí repara que é maior que ou igual a, significa que eu estou justamente fazendo a comparação e eu quero saber se não for igual, ele vai ser pelo menos, se não for maior, vai ser pelo menos igual. Então é o teste que eu fiz ali no P2 e no Q2. Então se eu colocar P2 é maior ou igual do que Q2, ele vai me dar também verdadeiro, porque ele obedece à condição de 3 e 3. Se eu colocar naturalmente o menor que eu tenho aqui, e aí eu for fazer exatamente o teste, no caso, se P2 for menor que Q2, aí ele vai me dar falso, certo? Porém, se eu fizer que P1, que é aquele primeiro lá em cima, é menor do que Q1, você vai ter que esse caso ele é verdadeiro. Olha que bacana, olha que sensacional. E aí, a mesma coisa, se eu fizer o menor que ou igual a, né? Menor ou igual àquele caso, tá? Então aí eu vou ter exatamente aquela condição do igual P1 menor igual a Q1. Obviamente isso, né, vai ser verdadeiro aqui no caso, porque eu tenho exatamente, perdão, eu fiz com o P2 e o Q2, né? Eu vou ter verdadeiro também porque, ok, o 3 não é menor que o 3, mas é igual. Tá? E aí, eventualmente, a parte do diferente, né? Então, eu tenho alguma coisa que é diferente. E aí, o diferente, eu vou ter igual P1 é diferente que Q1, verdadeiro, porque 2 é diferente de 3. E aí, naturalmente, igual a P2 diferente, e aqui eu inverti, diferente de Q2, vai me dar falso. Isso é válido não apenas com números, é válido com textos. Então, se eu colocar aqui Leandro num texto, Leandro no outro texto, e eu colocar igual esse cara aqui é igual a esse cara aqui, ó, absolutamente igual, verdadeiro. Então, quando você tem na sua cabeça o entendimento e o poder dos operadores lógicos, a função C vai fazer todo sentido. Ah, como assim a função C vai fazer todos os sentidos? Ora, porque a sua função C, ela vai justamente, tá, fazer assim, ó, se esse cara aqui for verdadeiro, tá? Então, simplesmente eu colocar esse cara aqui, eu vou ter, então, nome é Leandro, e aí eu coloco nome é Leandro, se não, que é o valor se falso, coloco aqui, sei lá, João. Repara, o que eu fiz? Eu estou colocando se aquele cara aqui for verdadeiro, por isso que eu posso pôr só o P14, ponto e vírgula, valor se verdadeiro, nome é Leandro, ponto e vírgula, valor se falso, nome João, fecho parênteses, entro. Opa, nome é Leandro. Se eu vier aqui e colocar outro nome, colocar, sei lá, Pedro, vira falso, e aí eu vou ter ali João, tá? Nesse caso, é um teste que eu fiz, poderia ser qualquer coisa, você tá entendendo? Que legal? Poderia ser qualquer coisa, tá? E aí, como que funciona isso na prática? Ora, a gente pode ser até um pouco mais interessante. Então, eu tenho aqui uma tabela que a gente, inclusive, vai usar essa base de dados aqui para as aulas subsequentes, que é uma base de dados que avalia a qualidade do vinho. Tá? Ela é disponível gratuitamente na internet, no site da UCI, e ela é muito usada para a parte de análise de dados, para você entender um certo elemento de modelagem matemática. Aqui a gente vai fazer a análise de dados em si. Então ela tem algumas características aqui de vinhos, tá? De vinhos vermelhos, vinhos tintos, e aí ele tem aqui uma nota, que é a qualidade daquele vinho baseada pela avaliação dos especialistas. E aí você quer adicionar, por exemplo, uma das várias coisas que nós vamos fazer aqui, tá? Nós vamos aqui colocar a avaliação, aqui a quantitativa, né? Porque a gente tem a nota, e a gente coloca aqui, ó, a avaliação qualitativa.
que vai ser a opinião. Então eu sei o que é um bom vinho, tá? Um bom vinho é um vinho que tiver a nota maior ou igual a 7. Você já sabe, puta, eu vou olhar cada um dos 1.600 aqui. Não, você vai usar a fórmula do C. Então, igual, se essa célula aqui, que é a qualidade, a nota de qualidade, for maior, tá? Se, então, L2 for maior ou igual a 7, olha eu fazendo o operador lógico aqui, e estou comparando aquela célula com um valor 7. Então, eu vou me retornar que aquilo ali era um bom vinho. Lembrando que tem que estar entre aspas, tá? Do contrário, eu vou colocar aqui reavaliar. Por quê? Porque se não for maior ou igual a 7, eu quero fazer uma reavaliação daquele caso em especial. E aí eu fecho aqui exatamente o parênteses. E aí olha que legal, minha análise qualitativa está feita. Ah, Leandro, mas aqui você só fez para uma célula apenas. Não tem problema nenhum. Vem aqui, tá vendo esse quadradinho que forma bem aqui no cantinho da célula, que deixa a cruz em preto? Você clica 2 vezes, ele expande para toda a base de dados. Então olha que legal, você avaliou 1.600 registros qualitativamente, com base na sua avaliação quantitativa, se o vinho era bom ou era para reavaliar. A parte legal ainda do C, e que se você é esperto você já entendeu, você pode imaginar o seguinte, que você pode fazer o que a gente chama de se aninhado. O que é isso, Leandro? Se aninhado? Né? Você pode colocar uma condição ainda dentro da outra, tá? Como assim? Ora, imagine o seguinte, que se o vinho for maior ou igual a 7, ele é um bom vinho. Mas se o vinho for menor que 3, tá menor que 4, menor ou igual a 4, ele é ruim. E aí, se ele for alguma coisa nesse meio do caminho, ele é para ser reavaliado, certo? Então, como que você faz isso? Vamos reformular a nossa fórmula. Então, você tem aqui, ó, se o L2 for maior ou igual a 7, eu tenho um bom vinho. O que acontece? Se ele não for maior ou igual a 7, você vai pôr a outra condição dentro do própria avaliação do valor se falso. Então, você faz um outro se. Então, o que você está fazendo? Você está falando, olha Excel, olha lá na minha célula L2, se for maior ou igual a 7. Se for maior ou igual a 7, você escreve bom vinho, ponto e vírgula. Se for falso, ou seja, se não for maior ou igual a 7, você faz um se de novo e verifica. Se o L2 for menor ou igual a 4, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer, né, olha, é um vinho ruim. Se não for nem maior ou igual a 7, nem menor ou igual a 4, é a nossa última condição que a gente vai ter. Eu vou ter aqui sim agora o reavaliar. E aí eu tô com a minha história completa. Fecho ali, tá? E aí agora eu expando aquela nova célula para todo mundo. E olha que legal. Eu tenho aqui o 5 e o 6 de reavaliar, 7 bom vinho, e aqui tem um 4, ó, saiu ruim. Olha que legal. Isso que você fez é aquilo que a gente fala de condição C, né, da função C aninhada, que é quando eu posso colocar uma dentro da outra. E aqui você já entendeu que isso daqui pode ser infinito, ou tão complexo quanto você quiser. Porque aí eu posso ter mais intervalos, posso ter outras condições, outras fontes de dados nesse tipo. Mas para a aula 7 de hoje está muito bom. Então, lembre-se, primeiro, antes da gente, né, fechar o resumo da aula, curte o vídeo se você ainda não curtiu, se inscreve no canal se ainda não está inscrito. Mais da metade das pessoas que me assistem não estão inscritos e não curtem, né? Então isso não ajuda o canal a crescer. Lembrando, o que você viu hoje? Você entendeu a função C, e a função C serve justamente para você fazer um teste lógico, só que não existe fazer teste lógico se você não sabe esses caras aqui, ó, os operadores lógicos, que inclusive eu vou colocar a borda,
vou deixar exatamente aqui para que você possa estudá-los. Então, esses operadores lógicos, você tem que saber ele de coração. E é uma coisa que não é difícil você saber de coração. Ora, você simplesmente viu aqui que é muito possível que você trabalhe com eles porque eles são 6. Igual, maior que, maior ou igual, menor que, menor ou igual e o diferente. Ótimo! Vocês têm agora em mãos as comparações básicas lógicas que você pode fazer. Agora, lá na próxima aula, na aula 8, agora a gente vai ter muito mais tranquilidade para você detonar qualquer tipo de análise aqui dentro do Excel, porque você vai entender ainda operações lógicas mais complexas. Mas você viu, extremamente fácil. É isso que eu quero proporcionar para vocês. Então, grande abraço, fiquem com Deus e